Sabe, existem alguns cantos obscuros na nossa mente que a gente raramente ousa iluminar. Bem-vindos a esta nossa narrativa, onde a gente vai mergulhar fundo em alguns dos capítulos mais perturbadores da ciência moderna. Analisando as evidências históricas, vamos ver aqueles momentos exatos em que a busca genuína pelo conhecimento simplesmente ultrapassou todos os limites imagináveis. Isso aqui não é só uma análise fria de dados clínicos, tá? É literalmente uma descida à escuridão de mentes perfeitamente comuns. A descida à escuridão, quando a psicologia vai longe demais. Porque, bom, quando a ciência perde as suas amarras éticas, o resultado pode ser absolutamente aterrador. E aí chegamos ao dilema fundamental da natureza humana, que se resume a uma pergunta bem central. Afinal, o que acontece quando pessoas comuns recebem poder absoluto? E olha, não estamos falando de vilões de cinema ou grandes monstros históricos, não. O alvo da nossa exploração aqui são indivíduos normais. Cidadãos comuns, estudantes, vizinhos, pessoas do dia a dia. O que se desenrola na cabeça dessas pessoas quando, de uma hora para outra, elas se veem com uma autoridade inquestionável sobre as outras? A resposta para essa simples perguntinha mudou para sempre a forma como a gente compreende a própria moralidade. Parte 1. O início das sombras. Certo, vamos mergulhar nisso. Para entender como a pesquisa acadêmica chegou a esse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e desvendar o contexto exato que permitiu que ambientes tão rigidamente controlados virassem verdadeiros pesadelos de crueldade sistemática. Parte 2. A prisão de Stanford. Liderado pelo psicólogo Philip Zimbardo lá em 1971, o objetivo desse estudo parecia ser super direto e puramente científico, né? A ideia era entender as reações de submissão e poder num ambiente de confinamento. Só que o que ninguém esperava era que esse lugar fosse se tornar o exemplo definitivo de como a mente humana pode ser frágil sob as circunstâncias erradas. Basicamente, por onde uma universidade super prestigiada foi completamente transformada numa prisão simulada. E o que torna toda essa configuração tão fascinante e ao mesmo tempo tão aterrorizante é a aleatoriedade da coisa. Voluntários ali da universidade, pessoas normais que responderam a um anúncio de jornal, foram divididos por um simples sorteio de cara ou coroa. Metade virou guarda, metade prisioneiro. Quem caiu como guarda ganhou uniforme, óculos escuros e cacetete. Já os que caíram como prisioneiros receberam uniformes numerados e, pasmem, correntes nos tornozelos. Do dia para a noite, duas classes totalmente distintas e em conflito foram criadas a partir do puro acaso. Parte 3. O colapso do experimento. Olha, no começo, todo mundo sabia que era só uma encenação. Parecia até um teatro inofensivo. Mas a ilusão engoliu a realidade muito rápido. O que era para ser uma simples observação clínica sobre papéis sociais espiralou, assim, numa queda livre e vertiginosa rumo a um terror psicológico genuíno. A rapidez com que a brutalidade tomou conta foi um choque absoluto. Pensa bem, sem nenhuma orientação prévia para serem cruéis, os voluntários que estavam no papel de guardas começaram a aplicar uma série de abusos absurdos. A humilhação constante e a privação de sono viraram, tipo, armas rotineiras. Punições psicológicas super severas e um abuso emocional implacável simplesmente viraram a norma. Estudantes perfeitamente normais abraçaram uma maldade criativa e muito perturbadora, revelando na prática como um ambiente que endossa o poder sem restrições pode corromper a mente quase que instantaneamente. E do outro lado dessas grades simuladas, as consequências foram devastadoras. Os prisioneiros não reagiram como voluntários de uma pesquisa acadêmica que só queriam ir para casa. Eles reagiram como pessoas verdadeiramente enjauladas e oprimidas. Eles começaram a desenvolver crises graves de ansiedade, um choro incontrolável e um colapso emocional extremo tomaram conta de tudo. E sabe qual é o detalhe mais assustador de todos? Eles simplesmente perderam a noção de que aquilo era só um experimento. As mentes deles os convenceram de que eles eram prisioneiros de verdade, numa prisão real, sem nenhuma esperança de fuga. O choque de realidade veio de uma forma bem abrupta. Esse estudo estava meticulosamente planejado para durar 14 dias completos, e isso ilustra brilhantemente o tamanho do absurdo. O sofrimento psicológico atingiu níveis tão extremos, mas tão perigosos, que no 6º dia tudo precisou ser paralisado imediatamente. Apenas 6 dias. Foi o tempo exato necessário para que jovens normais e totalmente saudáveis quebrassem psicologicamente sob a pressão de um ambiente opressor.
O ponto crucial que a gente tira daquela semana no porão de Stanford nos diz algo profundamente perturbador. Pessoas comuns podem cometer crueldades quando recebem poder absoluto e um ambiente que incentiva isso. Esse simples fato chocou o mundo inteiro. Levanta debates globais muito acalorados sobre o abuso de autoridade, a ética do sistema prisional e, claro, a própria essência do comportamento humano. A ciência demonstrou que, muitas vezes, o perigo não mora no indivíduo em si, mas sim no sistema que envolve ele. O experimento de Stanford mostrou os horrores da autoridade irrestrita. Mas e quanto à obediência cega? Até onde um ser humano iria só porque uma autoridade mandou? Parte 4. O limite da obediência. Um estudo desenhado por Stanley Milgram para testar exatamente essa fronteira. A narrativa de suspense desse teste social é construída em 3 passos fatais. No primeiro passo, os participantes eram levados a acreditar que estavam aplicando choques elétricos reais numa outra pessoa localizada numa sala isolada. Aí, no passo 2, à medida que a voltagem teórica ia aumentando, a figura de autoridade na sala, ou seja, o cientista responsável, simplesmente ordenava que a pessoa continuasse. E no terrível passo 3, o resultado se revela. Muitos continuaram a obedecer, mesmo ouvindo supostos gritos agonizantes de dor vindos da outra sala. É de arrepiar. A revelação assustadora dessa pesquisa expôs um traço profundo e muito enraizado de conformidade na nossa natureza. É chocante ver como, sob a pressão de uma autoridade que a gente percebe como legítima, a nossa bússola moral e aquela empatia mais básica podem ser completamente suprimidas. Ficou constatado o fato de que nós, seres humanos, obedeceremos a ordens mesmo quando acreditamos firmemente que estamos causando danos físicos a um semelhante. Se o poder absoluto e a obediência cega já assustam, a manipulação de mentes que ainda estão em formação toca em tabus ainda mais profundos. Vamos avançar e ver como isso se desenrola. Parte 5. O medo condicionado. Chegamos ao caso do pequeno Albert, conduzido por John B. Watson. Um episódio lembrado historicamente como uma das metodologias mais cruéis já aplicadas em nome da ciência. A metodologia aqui era uma verdadeira tragédia. O alvo era um bebezinho de poucos meses e o objetivo do Watson era provar que os medos humanos podiam ser artificialmente condicionados. Funciona assim. Ele apresentava objetos perfeitamente inocentes, tipo um inofensivo rato branco, e ao mesmo tempo sons aterradores, violentos e muito traumáticos eram produzidos repentinamente bem nas costas da criança. O pequeno Albert foi psicologicamente condicionado a sentir um pânico absoluto diante de estímulos inofensivos. Um trauma literalmente fabricado que, com toda a razão do mundo, gerou uma tempestade de críticas éticas depois. Desde os falsos prisioneiros lá no porão de Stanford, passando pelos choques do Milgram, até chegar no condicionamento do pequeno Albert, o potencial destrutivo da investigação sem limites ficou muito evidente. Mas calma, essa história tem um desfecho. Parte 6. O legado sombrio. Vamos observar as consequências definitivas de todos esses atos absurdos para nossa ciência moderna. O grande legado deixado por esse período sombrio é bem definitivo. Hoje em dia, um estudo como o do Zimbardo ou do Watson seria sumariamente rejeitado, sem chance nenhuma de acontecer. O choque e a indignação que esses experimentos causaram forçaram uma mudança profunda no mundo todo. Comitês de ética extremamente rigorosos foram estabelecidos. A função principal dessas instituições é servir como uma barreira de proteção absoluta, garantindo para sempre que o progresso científico jamais volte a acontecer às custas do sofrimento extremo e da quebra psicológica de seres humanos. Embora a ciência moderna tenha, felizmente, estabelecido de forma muito firme essas barreiras éticas, o nosso passado ainda guarda arquivos incrivelmente fascinantes e bizarros. E baseando-nos nesses registros históricos, uma dúvida imperativa surge para o futuro. Ousamos explorar em seguida os testes secretos de controle mental da CIA? Ou quem sabe os experimentos reais que inspiraram filmes de terror famosos? Fica aí o questionamento em aberto. Afinal, a jornada pelo desconhecido da mente humana, ela está apenas começando.